Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, ótima Sexta-feira Santa a todos vocês. E hoje eu queria aproveitar para falar sobre liberdade moral, né? Um dos pontos mais importantes aí justamente do cristianismo. Mas eu vou falar de liberdade moral no campo em que aqui no Brasil a gente se acostumou a menos esperá-la, que é no campo da política. E eu vou contrariar um juízo que está na boca assim de milhares de pessoas que agora acham que viraram especialistas de tudo, né? Que é aquela ideia de que a pessoa que está na política tem que ser sempre pragmático e de que não ele tem que tomar um caminho e aquelas mil justificativas que na verdade são condescendentes com uma atitude que é muito comum no Brasil, que é aquela atitude da fraqueza, de escolher o caminho mais fraco. Tá, na prática é isso. É aquele caminho do não, eu não vou entrar em conflito, eu não vou criar problema, deixa eu ficar quietinho aqui na minha, não vou me expor, deixa eu falar o que todo mundo tá falando, não vamos quebrar regras, não. É aquela história da política dos fracos, tá? Você faz aquela dissimulação vigarista para ficar bem com todo mundo, tá? Essa política do ficar bem com todo mundo, na verdade, é uma política dos fracos. Eu tô falando isso porque eu fiquei surpresa. Eu confesso para vocês que eu fiquei surpresa lá com o discursinho lá do Arthur Duval na Assembleia no dia da cassação. E eu fiquei surpresa por quê? Porque quando vazou o áudio dele, a primeira coisa que ele fez foi sair se desculpando, se retratando, pedindo desculpa, tentando salvar o cargo. Ele queria salvar o cargo. Evidentemente que ele não queria ser caçado, e aí ele dobrou a coluna para todo mundo. Para quem pediu, ele dobrou ali a coluna para tentar salvar o cargo. Mas acho que no momento que ele viu que ele não ia ter saída, que ele ia perder o cargo de qualquer jeito, que ele seria caçado, porque realmente ali o pessoal da comissão de ética não tinha ninguém que gostasse dele, e no Brasil, infelizmente, as pessoas não agem de maneira justa, né? Agem de assim, o cara é meu amiguinho, tá na minha turma, me deve algum favor? E eu não tô falando só da política, eu tô falando na vida. Aqui no Brasil isso é muito comum. Eu vou fazer isso porque o cara é meu amigo. O cara pode estar errado, mas se ele é seu amigo, você vai lá e ajuda. E aí, às vezes, quando o cara é um desconhecido, ainda que ele tá sendo injustiçado, você vira as costas e não liga, ou se ele não é famoso, se ele não pode te trazer nenhuma vantagem, você deixa ele para lá. Isso é uma atitude muito comum que se repete na política. E na política você forma aquelas panelinhas, aqueles cartéis, aquela gente que faz aquela troca de favores e um quebra o galho do outro. Aí o Mamãe Falei era uma persona não grata ali, né? Então ele sabia que ele ia cair, ele percebeu que não ia ter jeito, que ele ia cair. E aí acho que Deus iluminou ele, acho que jogou um jato de luz assim, falando, meu filho, pelo amor de Deus, faça uma coisa de boa na vida. E ele teve uma iluminação que ele, por incrível que pareça, tomou a única atitude correta que era possível tomar naquele momento, naquela situação, que era justamente ele diz, né, cair atirando, mas não era bem isso, mas era explicitar, escancarar o que de fato estava acontecendo e qual era o motivo real dos votos de todos aqueles, né? Então, assim, por um momento, o que ele fez? Ele escolheu manter ali o resto de dignidade que ele tinha. Ele escolheu, e ele foi bem, tá? Não sou eleitora, achei o MBL um bando de criança, a campanha dele para a prefeitura foi de moleque, não tem idade nem para pensar em ser governador, é de uma arrogância absurda um cara como ele querer se candidatar ao governo, mas sejamos justos, ele foi bem no discurso de cassação, porque ele fez a única coisa digna. Qual era ela? Dizer a verdade sobre todos que estavam ao seu redor, e foi o que ele fez. Foi isso que ele procurou fazer. E ele não saiu tão mal, né? Muito diferente, vamos lembrar, se vocês lembram do caso do Daniel Silveira, que todo mundo ficou chateado com aquilo. Quando o Daniel Silveira, de maneira absolutamente injusta, foi assim, perseguido pelo STF, tudo bem, o que ele falou não está em discussão aqui, já emiti minha opinião sobre isso, tem vídeo sobre isso meu lá atrás, dá uma olhada, minha opinião continua a mesma, mas é evidente que o STF prender por flagrante perpétuo aquela monte de bobagem era injusto. Aí o STF atropelar a Câmara, a autoridade da Câmara, foi um negócio ridículo. E aí, no momento em que ele teve para falar, ele escolheu o caminho mais fácil, o caminho de tentar se salvar diante dos colegas da Câmara
a todo custo, sabendo que tinha pegado pesado, mas sabendo também que, evidentemente, ele ia ser sacrificado por uma questão de acordão político e por uma questão de que a Câmara, muitos nomes na Câmara têm rabo preso com o STF. Então ele é assim, talvez ele devesse saber disso, não é possível que ele não soubesse. Portanto, a única coisa assim digna a ter feito ali era não choramingar daquele jeito, mas enfrentar a situação, tá? E por que eu tô falando disso para vocês? Porque o cerne do agir de maneira digna é agir de acordo com a liberdade moral, que é escolher o bem, que é sinônimo, né, da verdade. E daí inspira admiração, porque é uma atitude bela, nobre, né? Nesse sentido, quando um político age com liberdade moral, vocês deem uma olhada ao longo da história, são esses os políticos que nós mais admiramos e temos como exemplos. E eu tô falando isso para trazer à tona um assunto que é muito debatido, que é o fato de os filósofos que criticam políticos e que falam de políticos são os imbecis porque eles não sabem nada de política. E eu quero dizer para vocês que isso é uma das maiores bobagens que eu tenho ouvido. É uma das maiores bobagens. É verdade que muitos filósofos, inúmeros, mesmo os mais célebres, tiveram problemas sim com políticos. Mas com que tipo de políticos? Com tiranos. Com tiranos. A começar aí... E assim, só que aí não foram só filósofos, foram intelectuais de maneira geral. Quaisquer pessoas que ousavam pensar e emitir opinião. Não precisava ser filósofo. Os filósofos talvez porque façam isso de maneira mais acertada, com mais fundamento, incomodem mais. Mas, de qualquer maneira, o tirano não suporta absolutamente ninguém que não puxe o seu saco. Então, todos os filósofos que tiveram problemas sérios com políticos foi com tiranos, tá? Por outro lado, todos os grandes políticos que souberam agir com liberdade moral, por entender o que significa liberdade moral e por fundamentarem os seus grandes gestos no conhecimento, pondo em prática aí a grande lição da filosofia, especialmente da filosofia grega, essa grande lição, esses homens foram grandes políticos, porque agiram de maneira digna, justa, digna e nobre, portanto bela, tá? E eu tô falando de nobreza de espírito, de grandeza de espírito, de encarar adversidades com coragem. É muito engraçado, porque se a gente volta lá na história da filosofia, a gente pega os três grandes pilares, né? O Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três tiveram seus dramas com política, mas os três, antes do que tudo, foram importantíssimos quanto ao cenário político que eles viveram. Porque o Sócrates foi um grande, se vocês não sabem, soldado. O Sócrates era lembrado pelas atitudes dele durante a Guerra do Peloponeso. Foi um grande soldado. Assim, dos militares que a gente tem hoje aqui no Brasil, que nunca enfrentaram uma guerra, nem se compra, não chega a sola do sapato do Sócrates, que foi um grande filósofo. Por quê? Porque o Sócrates era um homem íntegro e era um homem que estava o tempo todo absolutamente comprometido em agir segundo isso que a gente hoje chama de liberdade moral. Agir tendo em vista o bem, o correto, o nobre, o verdadeiro. E, portanto, demonstrou a coragem, mas não histeria, coragem mesmo. Voltou, salvou amigo que, em vez de deixar o cara para morrer por desespero, aguentou firme algumas batalhas complicadas, passou a noite toda em vigília. Leiam ali os juízos do Xenofonte sobre o Sócrates, vocês vão se impressionar com o soldado que ele foi. O soldado que ele foi, Sócrates, o filósofo, tá? E também, quando ele compôs a Bulé, quando ele foi um dos membros, que você sabe, era por sorteio, você tinha lá o Conselho dos 500, Sócrates participou. Quando ele participou de maneira justa, o que acabou, como eu vou contar para vocês uma outra oportunidade, deixando toda aquela politicagem da época meio irritada com ele e acabou gerando lá o julgamento dele. Mas, quando ele foi condenado pela cidade, ele disse o seguinte: eu respeito as leis. Se a cidade me condena à morte, eu vou tomar a cicuta. E aí, todos os amigos do Sócrates ofereceram, né? Isso se conta ali no Fédon, que é a última conversa que ele tem com os alunos. Aí todos os alunos ofereceram
para o Sócrates fugir. E eram pessoas assim, eram pessoas também envolvidas com a política, que tinham recursos, podiam ter mandado exilado o Sócrates onde ele quisesse. Tá? Eram homens poderosos. E o Sócrates não quis, ele falou, não, mas peraí, o meu compromisso, eu não digo que eu acato as leis, então eu tenho de acatá-la. Ainda que a lei implique na minha morte. Por quê? Para preservar a ordem pública e o respeito que eu tenho pela cidade. No momento em que eu me comprometi a servir a cidade de Atenas, esse compromisso é até o fim. Não é até onde vai o meu interesse, é até o fim. E se a cidade de Atenas exige de mim mesmo a minha cabeça, tudo bem. É extremamente nobre, filósofo, hein? Atitude política extremamente nobre e exemplar. O Platão, por outro lado, e sem contar que o Sócrates foi professor de alguns políticos que foram importantes na época, tanto Alcibíades quanto Critias, que são até nomes de dois diálogos, mas que foram dois alunos do Sócrates e políticos importantíssimos naquela época de turbulência em Atenas. Platão, por outro lado, também discípulo de Sócrates, o Platão faz indiretamente o melhor diagnóstico do caminho que estava seguindo a democracia ateniense, o caminho esse rumo ao abismo, porque o negócio estava degringolando. Tanto que logo depois vem aí o Império do Alexandre, etc. Acaba, desmorona a democracia ateniense. O Platão, ele demonstra um pessimismo, e a própria República, né, tem esse elemento, esse componente de satírico, justamente porque o pessimismo dele refletia o diagnóstico absolutamente perfeito que ele fazia da situação política que ele estava vendo e vivenciando. Ele olhou aquilo e falou, isso aqui vai pro buraco. Quisera ele viver nos bons tempos de Atenas, mas ele estava vendo o que ele estava vivendo na época da decadência. E aí a gente tem no registro dos diálogos uma atitude extremamente pessimista com relação à política, porque ela reflete o diagnóstico, a leitura política perfeita que ele fez da época em que ele viveu. Por outro lado, Aristóteles simplesmente formou Alexandre o Grande. Foi aquele que deu alguma estabilidade política, né, para a Grécia no momento de transição. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que é um fato que aqueles que se dedicam à política, mas que não fazem pouco caso da filosofia, são grandes políticos. Aqueles que se dedicam à política e não fazem pouco caso da liberdade moral, tecendo esses louvores, é um pragmatismo que eu chamo... Essa coisa do pragmatismo que todo mundo elogia no Brasil, sabe o que eu chamo disso? Eu chamo isso de covardia. Tá? Existe uma diferença entre covardia e pragmatismo. Pragmatismo é você fazer uma leitura perfeita do cenário e falar, se eu for por aqui, eu salvo o dia, mas se eu for por aqui, eu perco tudo. Como é que você pode dizer que é pragmatismo, no sentido positivo, a gente fazer acordos que nos colocam em risco como nação? Como é que vocês podem dizer que isso é bom? Isso não é bom, isso é covardia. Você toma um caminho mais fácil, mais cômodo, mas não necessariamente aquele que vai te trazer a vitória. Tá? Quando você é realista, no sentido em que o Richelieu foi realista, você transforma a França de uma nação pressionada para a maior nação da Europa. Foi isso que o cara fez. Esse sim, pragmático. Tá? Sei, correto. Concordo. Vamos pegar o caso do Chamberlain e Churchill. Vocês lembram, né? O Chamberlain era primeiro-ministro. E aí, para evitar que a Inglaterra tivesse de entrar em guerra com a Alemanha, eles falaram assim, não, vamos assinar aqui, ó, vamos entregar aquele pedacinho ali pro Hitler, porque assim ele não entra em guerra com a gente. Então, em nome da paz, o que ele fez? Agiu de maneira torpe, tá? Porque uma outra nação foi prejudicada com a ação dele. Ele agiu de maneira torpe para, claro, proteger a Inglaterra. Sabe o que aconteceu? O Hitler foi lá, invadiu a Polônia e a Inglaterra teve que declarar guerra de qualquer jeito ao Hitler. Daí que veio aquela famosa frase do Churchill, olha, se você sair assinando acordo para evitar a guerra, para manter a paz, você vai ser trapaceado, tomar uma faca nas costas, porque vão romper o acordo e você vai ter a guerra. Então você vai ter a vergonha e a guerra, seu palhaço. Ou seja, você abrir mão da nobreza, da dignidade, não vai te salvar do pior cenário que é da violência. Agora, você enfrentar desde o início um cenário de violência pode te trazer a vitória e manter sua dignidade intocada. Esse foi o grande político Churchill, era assim que ele pensava. Né? Por isso que ele fez aquela retirada majestosa ali dos ingleses que ficaram presos do outro lado do Canal da Mancha, mobilizou o país inteiro, pegou embarcação de todo lugar e mandou buscar os caras. Foi uma retirada dificílima, ele podia ter abandonado todo mundo lá.
Se fosse um pragmático nesses termos que a gente repete no Brasil. Eu tô falando isso porque eu me lembro, eu notei várias vezes que ao longo do próprio governo Bolsonaro, vamos falar, tá? Mas assim, nos outros então foi muito pior. Quando o Olavo de Carvalho falava coisas importantes sobre o que estava acontecendo, muita gente desprezava e falava, esse cara tá errado, esse cara não sabe nada, é um filósofo ressentido, idiota, não sabe nada de política. E absolutamente tudo que ele falou estava certo, a gente vê hoje, estava correto. E se ele tivesse sido ouvido, o Brasil estaria numa situação mais forte, o que é o ideal, o que é o que todos nós queremos, né? Mas por que isso? Tem um ponto em comum entre a filosofia e a política. Embora sejam atividades distintas, elas têm um ponto em comum. Ambas são práticas. A política é basicamente a prática da diplomacia, uma diplomacia no sentido amplo, tá? No sentido de você criar uma série de acordos, conversas, etc., que te permitam manter a estabilidade e evitar a guerra. Tanto guerra civil, guerra interna, guerra intestina, né? Quanto a guerra contra as nações. Por quê? Porque leva à ruína de um Estado. Todo mundo sabe que guerra conduz um Estado à ruína. Peguem o exemplo da Guerra do Peloponeso. Acabou com a Grécia, acabou com Atenas, acabou com Esparta, acabou com tudo. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre Atenas e Esparta, pelo domínio ali do Mediterrâneo. Acabou com as duas nações, sendo que quando ambos se aliaram contra os persas, eles ganharam. Ainda que o exército dos persas fosse muito maior, né? Então a diplomacia, mas a diplomacia ao mesmo tempo enfim, é uma né? Para evitar a guerra e é uma guerra de palavras. Tem uma metáfora que eu já me referi a isso. No Renascimento eles sempre falavam da pena e da espada, que são instrumentos irmãos. A pena é a política, é o direito, são as leis, é a escrita, o domínio retórico, e a espada é a guerra. O diplomata é aquele que faz da pena uma espada. Vocês estão entendendo? É o cara com todas as habilidades intelectuais que as coloca a serviço da estabilidade social e da proteção do corpo social. É uma prática, portanto, a política. Mas a filosofia também. Mas é prática do quê? A filosofia, por outro lado, a finalidade dessa atividade é conhecer a verdade, buscando amenizar a própria ignorância. Porque a gente sabe que é impossível você conhecer a totalidade da verdade, mas você pode amenizar, suavizar o seu nível de ignorância aos poucos. Mas a ignorância quanto a quê? Bom, quanto à realidade de si mesmo, em primeiro lugar, e quanto à realidade das coisas do mundo. Se a filosofia está o tempo todo empenhada em conhecer a verdade sobre a realidade das coisas, por que é que a filosofia não entenderia nada de política? Uma coisa é você dizer que um intelectual que compôs uma utopia X e vai ser conselheiro palaciano de alguém e fica falando das suas ideias mirabolantes, tá? Por um político, é alguém que não tem a menor capacidade de lidar com esse mundo. Isso é diferente. Agora eu tô falando da filosofia como prática. Tô falando de filosofia real. Eu não tô falando de papagaio. Eu não tô falando de gente que produz monstros na imaginação e chama isso de conhecimento da realidade. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do conhecimento mesmo da realidade. Quanto maior o nosso conhecimento da realidade, maior é nosso poder de ação também, porque a gente entende o que está acontecendo ao redor. Olha só, assim como Sócrates, Platão e Aristóteles, como eu disse, mostraram uma enorme perícia também no que diz respeito à política, e assim como grandes políticos tinham uma grande formação filosófica, eu vou citar 3 exemplos aqui, 2 da antiguidade e um da modernidade, que para mim é o melhor exemplo de todos. Vamos lembrar ali em Roma, que foi ali, caramba, Roma, tanto o reino, quanto a república, quanto o império, os 3 períodos de Roma foram exemplares, perduraram, então foram sociedades que tiveram uma duração considerável. O Cícero, que encarnou a república, foi alguém que nutriu profundamente a sua alma de filosofia e foi um grande político. Quando ele cai porque está surgindo um novo modo de governo, que é o império,
né? O seu grande adversário, que era o Marco Antônio, acaba matando ele de qualquer jeito, mata e corta a língua e as mãos, né? Por que, que a língua e as mãos? Porque com a língua ele falava, ele era um grande orador, com as mãos ele escrevia. Então ele quis deixar bem marcado ali que ele estava tirando não apenas o poder de Cícero, tirando-lhe a vida, mas ele também estava ferindo aquilo que deu poder a Cícero. Mas não adiantou nada, né? Que as obras estão até hoje são lidas, mas de qualquer maneira. Simbolicamente é forte o gesto do Marco Antônio de querer a língua e as mãos do Cícero, né, cortadas. Mas quem foi o Marco Antônio? Um destemperado. E quem foi o Cícero? Um dos maiores políticos da República, e o homem que estabeleceu o latim como língua filosófica e literária. Esse latim que foi estudado, o latim de Horácio, de Virgílio, o latim que inclusive foi aquele no qual escreveram os poetas do Império, da época de Augusto, é o latim que foi modelado por Cícero, né? Por quê? Porque o Cícero entendia que para uma nação ter um prestígio, ela tinha que ter uma grande literatura. E ele tem um cuidado absurdo em fazer do latim uma língua tão capaz de expressividade quanto a língua grega. Então ele estudou todos os gregos e deu ao latim, pelo menos tentou dar ao latim, a plasticidade e a capacidade expressiva que tinha o grego, para que fosse possível escrever literatura de alto nível e filosofia de alto nível em latim. Então, ainda que o Cícero tenha caído com a República, ele lançou as bases de uma civilização, que foi o Império Romano. Tá? Simplesmente moldando a língua que marcaria esse império. Aí, a gente tem, já que a gente chegou no Império, Marco Aurélio, que foi um filósofo e foi o imperador responsável pelo período mais próspero de Roma. A gente tem ali uma expressão chamada os bons imperadores. Marco Aurélio foi um deles. Um bom imperador. E filósofo. General. General que esteve o tempo todo em campo, à frente dos soldados. E filósofo. Tá? Então, assim, toda vez que eu ouço pessoas que não têm um pingo de cultura, pessoas que não têm noção de nada, pessoas que simplesmente querem dar vazão aos seus sentimentos, dizendo, não, mas você tá falando de filosofia aí, quem faz filosofia não entende nada de política. Pessoal, isso é de uma ignorância absurda, e eu tô trazendo exemplos históricos só para vocês se darem conta disso. Quanto mais alguém que se dedica à política, inclusive, for capaz de levar a sério a filosofia, melhor político ele vai ser para ele próprio, para o seu próprio prestígio pessoal. Por quê? Porque se ele tiver um compromisso com liberdade moral e conhecimento da realidade, ele vai ser plenamente capaz de fazer o diagnóstico certo da situação e agir de maneira a tornar-se cada vez mais forte, nobre e admirável. E quanto mais admirável é um político, mais força ele tem. Esse é o ponto. Quanto mais concessões imorais faz um político, ele perde força. Esse é que é o problema, vocês estão entendendo? Esse é o problema. Terceiro exemplo, e aí eu paro por aqui. Francis Bacon. Francis Bacon, ele foi afastado pela Elizabeth I, Elizabeth, né, Rainha Elizabeth, a mesma que mandou censurar Shakespeare. O Paulo Cocos falou isso numa mesa que a gente fez no Instituto Veraz, aqui em São Paulo. Foi tão divertido. Foi uma mesa sobre liberdade de expressão. E o Adrilho Jorge e o Paulo Cocos, a gente fez a abertura, né, a primeira parte do evento. E aí o Paulo Cocos, quando ele foi falar sobre censura, ele, claro, implicou, não, onde tiver Estado sempre vai ter censura, porque o Estado é contra o indivíduo, etc. E aí ele dá esse exemplo, falou, a Elizabeth censurou Shakespeare. E eu achei engraçadíssimo. Mas a Elizabeth censurou Shakespeare e afastou o Francis Bacon da corte. Por quê? Porque ela ali desconfiava que ele tinha. Desconfiava não, provavelmente ele tinha mesmo. Estava ligado a algumas pessoas que talvez quisesse derrubá-la do trono, digamos assim. Mas quando a Elizabeth realmente morre e o seu sucessor é coroado, o rei James, Francis Bacon tem uma carreira, volta à corte e tem uma carreira tão brilhante que ele alcança o maior posto, tá? O maior posto, que era o de Lord Chanceler. Aquele que tinha as chaves do cofre da Inglaterra, simplesmente isso. E o Francis Bacon, vejam, foi aquele filósofo que se interessou grandemente por ciência, etc. E entendia que o conhecimento e o poder
são faces da mesma coisa. Em que sentido? Do ponto de vista da ciência, quando você conhece um princípio da natureza, você é capaz de remodelá-lo conforme uma intenção que é sua. E essa é a origem do conceito de tecnologia. É você manipular os elementos naturais para ampliar os objetos e as comodidades materiais que tornam a vida humana, do ponto de vista material, materialista mesmo, físico, menos sofrível. Tá? O Francis Bacon dizia que ele morreu porque ele estava fazendo uma experiência no Highgate Park. Ele estava assim, fazendo o seguinte experimento, vendo se o gelo era capaz de conservar os alimentos, porque naquela época se conservava os alimentos com sal. E aí ele estava todo dia no inverno ferrado de Londres, ele estava lá vendo se o gelo realmente era capaz de conservar os alimentos, coisa que hoje é algo do nosso cotidiano. Né? Então, agora, isso que ele fala e que tem essa aplicação sobre ciência, que está lá, é uma das origens do conceito moderno de tecnologia, né, que deu essa profissão, que é hoje a profissão, digamos, nesse período moderno que a gente vive, uma das profissões mais importantes, que é do engenheiro. O que é o engenheiro? Tá? O engenheiro é justamente aquele que estuda ciências puras, matemática, física pura, mas com a intenção de extrair aplicações, de resolver problemas. Tá? Então, o engenheiro, ele tem o conhecimento da ciência pura, mas para ser capaz de ampliar as soluções ligadas às comodidades e os recursos humanos, para ampliar os recursos que os seres humanos têm no planeta, os recursos materiais. Então, os engenheiros são os replicadores de recursos materiais. Mas para isso eles têm que ter o quê? O conhecimento sofisticado da realidade. Então, essa profissão que é a do engenheiro é uma profissão que sintetiza assim, a essência do pensamento do Francis Bacon sobre ciência. Tá? Que é para ele, a única ciência que era digna de realmente ser cultivada era aquela que dava frutos. Daí que a gente tem inclusive essa explosão aí da tecnologia na modernidade, porque a gente tem a clareza sobre isso, não que antes não houvesse, mas ele deixou isso muito claro, tá? E o mesmo Francis Bacon dizia, o conhecimento e o poder de ação, são lados da mesma moeda, mas é claro que ele diz isso também no que diz respeito à política. Porque se você lê os ensaios, você percebe que todo gesto político eficaz está baseado num conhecimento muito profundo do ser humano. Conhecimento, inclusive o conhecimento da justiça, o conhecimento das paixões, o conhecimento dessa tendência humana a ter mais coragem para agir, inclusive, digamos assim, para começar uma guerra civil, quando há uma organização, o conhecimento de tudo isso vai tornar um político absolutamente hábil. Então, o conhecimento amplia o poder, inclusive, de um político que tiver aí as voltas nas piores adversidades, né? E aí você tem, claro, uma síntese que acaba tendo essa consequência terrível, que é aquela que a gente vive, que é justamente a ampliação dos meios de concentração de poder cada vez maior. Vocês estão entendendo? E vocês veem que funciona. Vocês percebam como funciona isso. Ou seja, vocês percebam como Francis Bacon, que é um filósofo, coitadinho, um filósofo, estava certo. Filósofo, mas que foi o político mais importante da corte depois do rei. Então, o que eu queria deixar claramente dito aqui é o seguinte: a liberdade moral e o conhecimento da realidade são pressupostos para que toda pessoa haja bem na vida e tenha uma capacidade de discernir a atitude covarde, a atitude qualquer nota, daquela que faz com que você se destaque, daquela que faz com que a sua influência perdure. E aí, essa é a razão pela qual toda vez que eu vejo, ou aqui nos comentários a esses vídeos, ou em comentários em outro lugar, eu olho assim, com condescendência, confesso, todos os comentários dizendo que, o cara era filósofo, o que ele entende de política? Filosofia para um lado, política para o outro. Não, sinto informar, não. A filosofia, ela é uma espécie de matriz do conhecimento. E nesse sentido, quem se volta as costas à filosofia, está fadado a
encarar derrotas em todos os planos da vida, inclusive no plano político, tá? É por isso que eu acho que mesmo aquelas pessoas que se interessam 24 horas por política e querem ter uma capacidade de analisar melhor o que acontece politicamente, e mesmo aquelas que têm vocações políticas e que fazem questão de ser grandes políticos, não pessoas que vão ser esquecidas, mas grandes políticos. Para essas, sobretudo, eu indico a leitura dos maiores filósofos. Se você quer agir bem na sua vida, ou se você quer agir bem como homem público, não dê uma de tolo. Não acho que é voltando as costas para a cultura e treinando dobramento de coluna que você vai se destacar. Não é, não. É agindo sempre segundo a liberdade moral e dando o máximo de valor possível ao conhecimento. Acredite, não estou falando isso para te adular. Estou falando isso porque é a realidade. E se você der uma olhadinha na história, você vai perceber que a própria história da vida humana é que o comprova. Eu simplesmente compilei exemplos para provar meu ponto. Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.